São Rafael, hoje eu não busco consolo em frases feitas, nem procuro aquela calma passageira que some assim que abro os olhos e encaro a realidade dura desta manhã. O ano avança e, com ele, o peso nos meus ombros parece ter dobrado, triturando a minha resistência. Venho até ti porque tu és conhecido como a medicina de Deus, e quem procura o remédio não quer poesia, quer cura, quer que a dor pare, quer que o sangramento estanque. Eu bato na tua porta com os nós dos dedos feridos, de tanto tentar resolver sozinho, de tanto dar murro em ponta de faca, achando que a minha força braçal seria suficiente para derrubar as muralhas que se levantaram ao meu redor e da minha vida, da minha saúde e da minha casa. Mas eu falhei. Eu não consigo lutar sozinho. Por isso eu te invoco agora, São Rafael. As minhas mãos estão vazias e o meu corpo cansado. Por isso preciso que tu entres na minha história agora, não como uma ideia distante, mas como aquele enviado do céu para mudar a minha história. Por isso, São Rafael, eu te clamo agora. Vamos orar. Feche os teus olhos neste momento. Olha para a minha situação financeira e profissional neste momento. Eu coloco diante de ti as contas que tiram o meu sono, o dinheiro que some antes mesmo de chegar, as portas de emprego que se fecham com um estrondo na minha cara e os negócios que travam sem explicação lógica. Tu guiaste Tobias até a média para recuperar um valor que pertencia ao pai dele, uma herança esquecida, um recurso que estava travado. Eu te peço, destrava o que é meu. Há recursos, há oportunidades, há soluções que estão paralisadas, retidas pela burocracia, pela injustiça ou pela inveja alheia. Que a tua presença, arcanjo da providência, faça com que o que me é devido chegue às minhas mãos. Se existe algum contrato perdido, alguma causa na justiça que não anda, algum cliente que não paga, ou um chefe que não reconhece o meu valor, entra nessa questão com a autoridade de quem serve ao Altíssimo. Eu preciso sobreviver, preciso colocar comida na mesa, preciso honrar os meus compromissos com dignidade. Não peço luxo, peço o milagre da suficiência e da prosperidade honesta que foi concedida àquela família bíblica que tu socorreste. Mas a minha urgência não é apenas material. O meu corpo, ou o corpo de quem eu amo, grita por socorro. Tu sabes o que é ver alguém definhar, perder a cor, perder a força. Tu viste o velho Tobit, cego, tateando as paredes, humilhado pela própria incapacidade de ver o sol. Talvez hoje eu seja Tobit. Talvez a escuridão tenha tomado conta dos meus olhos, não a cegueira física, mas aquela catarata emocional que me impede de ver saída. Ou talvez seja uma doença real, um diagnóstico médico que caiu como uma sentença de morte sobre a minha cabeça. O médico disse que é crônico, que é grave, que não tem jeito, mas o teu nome significa Deus cura. Então, eu invoco essa natureza. Se há células desordenadas se multiplicando onde não deveriam, se há ossos fracos, sangue doente, ou uma mente atormentada pela depressão e pelo pânico que faz o peito apertar como se fosse explodir, eu clamo pela tua intervenção cirúrgica. Lembra-te do peixe no rio Tigre, aquele monstro que tentou devorar o pé de Tobias? O jovem gritou de medo, mas tu, com a calma de um guerreiro experiente, ordenaste: pega o peixe e não o largues. Tu ensinaste que aquilo que tenta nos matar pode conter a nossa cura. O fel, o coração e o fígado daquele predador tornaram-se o remédio. Eu te peço essa sabedoria agora. Mostra-me como usar esse problema terrível que estou enfrentando.
para extrair a minha vitória. Que esta crise não me engula, mas que eu, guiado por Ti, possa abrir as entranhas dessa dificuldade e encontrar lá dentro a cura para a minha cegueira e a libertação para a minha casa. Que o fel desta amargura sirva para ungir os meus olhos e me fazer enxergar oportunidades onde antes eu só via desgraça. Rafael, companheiro de estrada, a minha família está sob ataque. Não é apenas uma briga boba, é uma guerra fria dentro de casa, ou um afastamento doloroso que dura anos. Há filhos que não falam com pais, casais que dormem na mesma cama, mas vivem em planetas diferentes, separados por muros de gelo e ressentimento. O demônio Asmodeu matou 7 maridos de Sara antes que eles pudessem se unir a ela. Há algo matando o amor na minha casa, matando a união, matando a alegria antes que ela possa florescer. Eu sinto o cheiro de enxofre das brigas constantes, do vício que entra pela porta da frente e rouba a paz, das palavras malditas lançadas uns contra os outros. Eu preciso que tu ensines a estratégia de queimar o fígado do peixe sobre as brasas. Eu preciso desse cheiro de libertação que afugenta o mal. Expulsa da minha residência tudo o que não vem de Deus. Se há inveja de parentes, se há trabalhos de maldade feitos para destruir o meu casamento ou a vida dos meus filhos, que eles fujam agora, correndo para o Egito, para os lugares desertos, acorrentados pela tua força, assim como fizeste no texto sagrado. Eu quero a minha casa limpa. Quero entrar no meu quarto e sentir paz, e não aquela opressão no peito que me impede de descansar. Quero olhar para os meus filhos e vê-los livres das drogas, das más companhias, da depressão que assola a juventude. Eu te apresento também a minha solidão. Às vezes a estrada é tão longa e eu me sinto tão só, sem ninguém para dividir o peso da mochila. Tu foste o companheiro perfeito, aquele que protegi, que instruiu, que garantiu o retorno seguro. Sê o meu guarda-costas invisível nestes dias perigosos de 2026. O mundo está violento, as ruas são hostis e a maldade humana parece não ter fim. Livra-me do assalto, da bala perdida, do acidente de trânsito, do erro médico, da assinatura falsa em um documento. Esteja à minha frente endireitando o terreno acidentado, retirando as pedras onde eu poderia tropeçar e cair de cara no chão. Muitas vezes, São Rafael, eu não sei o que pedir porque a confusão mental é grande demais. A ansiedade cria um ruído ensurdecedor dentro da minha cabeça, como um rádio, fora de estação, chiando sem parar. Eu não consigo decidir se vou para a direita ou para a esquerda, se aceito aquela proposta ou se recuso, se vendo ou se compro, se falo ou se calo. A dúvida é uma tortura, por isso peço a tua clarividência. Empresta-me os teus olhos por um instante. Ajuda-me a ver as verdadeiras intenções das pessoas que se aproximam de mim. Retira as máscaras de quem finge ser amigo, mas carrega um punhal nas costas. Revela o caráter de quem está ao meu redor. Eu não quero mais ser enganado. Não quero mais investir meu tempo e meu amor em quem só quer me sugar. Tu és um dos 7 que assistem diante da glória do Senhor. Tens acesso direto ao trono. Leva este meu pedido urgente. Não o coloque na pilha das orações comuns. Marca o meu clamor com a urgência de quem está se afogando. Porque é assim que me sinto. Com a água batendo no nariz, lutando para puxar o ar. Eu preciso desse milagre. Não é capricho, é necessidade vital. Se for a cura do corpo, que os exames da próxima semana surpreendam os médicos. Se for a causa na justiça, que o juiz assine favoravelmente. Se for a dívida, que
que o recurso apareça de onde eu menos espero. Eu me recuso a aceitar que a minha história termine em tragédia ou fracasso. Eu me agarro à promessa de que Deus envia os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E se o meu caminho está cheio de espinhos, eu preciso que tu venhas com o teu facão celestial e abras a trilha. Eu estou disposto a caminhar. Estou disposto a fazer a minha parte, a suar, a trabalhar, a tomar os remédios amargos se for preciso. Mas eu preciso saber que não estou andando em círculos. Preciso de direção. Olha para as minhas mãos trêmulas. Elas seguram a minha vida, os meus sonhos e as fotos daqueles que eu amo. Eu deposito tudo isso na tua sacola de viajante. Carrega um pouco esse peso por mim, porque as minhas costas estão curvadas e os meus joelhos vacilam. Restaura o vigor que eu tinha antes de todas essas desgraças acontecerem. Devolve-me o sorriso de quem sabe que está protegido e não esse riso amarelo e nervoso que eu uso para disfarçar o meu medo. Eu quero acordar amanhã e sentir que algo mudou na atmosfera da minha casa. Quero sentir que o ar ficou mais leve, que a opressão saiu, que a esperança voltou a ter cor e não é mais aquela coisa cinza e distante. Vem, arcanjo, desce depressa. O tempo urge e a minha fé, embora pequena como um grão de mostarda, é tudo o que me resta. Eu a planto, agora neste solo duro da minha realidade, esperando que a tua intervenção a regue. Que o milagre brote, forte, visível e incontestável, para que todos saibam que há um Deus em Israel e que ele tem um servo chamado Rafael, que não deixa um justo desamparado na beira da estrada. Eu olho para o espelho da minha alma e vejo as marcas de Sara, aquela mulher das Escrituras que carregava um fardo insuportável de vergonha. Quantas vezes, arcanjo Rafael, eu me senti exatamente como ela. Sara tinha tudo, família, teto, comida, mas vivia assombrada por uma maldição que transformava qualquer tentativa de felicidade em um funeral. 7 vezes ela tentou ser feliz no amor, e 7 vezes a morte lhe roubou o futuro na noite de núpcias. Eu trago hoje diante de ti os meus 7 maridos, mortos. Os 7 projetos que comecei e fracassaram. As 7 vezes que juntei dinheiro e tive que gastar com emergências. As 7 tentativas de restaurar um relacionamento que acabou em gritos e portas batidas. Áreas, um padrão de destruição na minha vida que eu não consigo quebrar sozinho. Parece que existe um teto de vidro. Toda vez que eu ameaço subir, bato a cabeça e caio de volta no mesmo lugar de miséria e frustração. A empregada de Sara a humilhou, dizendo que ela era a assassina dos seus maridos. E é assim que o mundo me trata às vezes. E pior, é assim que eu me trato. A culpa me corrói. Eu penso, será que o problema sou eu? Será que eu sou tóxico? Será que eu não mereço ser feliz? Essa voz acusadora é o próprio demônio Asmodeu sussurrando mentiras. Perdão, não sussurrando, mas gritando nos meus ouvidos internos. Eu preciso que tu entres nesse quarto escuro da minha mente, onde eu cogitei desistir de tudo, tal qual Sara pensou em se enforcar na janela do andar superior. Ela só não o fez para não envergonhar o pai. Quantas vezes eu só não desisti porque pensei na dor que causaria aos meus pais ou aos meus filhos? Eu estou no limite, Rafael. Segura a minha mão antes que eu faça uma besteira, antes que eu jogue tudo para o alto. Traz a sensatez de volta. Lembra-te do ritual estranho que ensinaste a Tobias? Queimar o coração e o fígado do peixe nas brasas do incenso. A fumaça, aquele cheiro forte e penetrante, expulsou o mal.
Eu entendo agora que a libertação nem sempre é cheirosa ou bonita. Às vezes, precisamos queimar o que está podre. Eu te dou permissão para queimar o meu orgulho. Se é o meu orgulho que impede a minha cura, queima-o. Se é o meu apego a um passado que já morreu, joga isso no braseiro. Se eu estou mantendo hábitos, vícios ou amizades que funcionam como ímãs para a desgraça, dá-me a coragem de arrancar essas partes da minha vida, como quem arranca as vísceras de um peixe, e lançá-las ao fogo. Eu aguento a dor da perda, se isso significar ganhar a minha liberdade. Eu aguento o cheiro de queimado, se for para respirar o ar puro da paz no dia seguinte. Eu penso agora nos doentes que estão em camas de hospital neste momento, ligados a máquinas, ouvindo o bip monótono dos monitores cardíacos. Se eu sou um deles, ou se estou intercedendo por um, eu clamo pela tua visita nos corredores estéreis das UTIs e das enfermarias. Os médicos, com seus jalecos brancos, fazem o que podem, mas eles são limitados. Eles tratam os sintomas, cortam a carne, costuram a pele, mas tu tratas a vida. Há diagnósticos que soam como sentenças irrevogáveis: câncer, falência de órgãos, doenças degenerativas que roubam a memória e a dignidade. Tu és o patrono dos médicos. Guia as mãos do cirurgião para que ele não erre nem 1 milímetro. Dá inteligência ao especialista para que ele veja o que ninguém viu nos exames de sangue. Mas, acima da ciência dos homens, opera a ciência do céu. Restaura os tecidos, limpa o sangue, faz os ossos soldarem, faz o coração bater no ritmo certo novamente. Que o laudo médico de amanhã seja um atestado do teu poder, deixando a equipe clínica sem explicações lógicas. E sobre as minhas finanças, arcanjo, a situação é humilhante. Tobit, o pai de Tobias, era um homem generoso que enterrava os mortos e dava esmola, mas acabou pobre e cego, dependendo do trabalho da esposa para comer. Ele chegou a desconfiar que ela tivesse roubado um cabrito. Tamanha era a amargura da escassez. A falta de dinheiro nos torna amargos, desconfiados, pequenos. Eu não quero viver assim, contando moedas, escolhendo qual conta pagar e qual deixar atrasar, com o telefone tocando cobranças o dia todo. Tu guiaste Tobias para resgatar o dinheiro que estava guardado com Gabael. Era um dinheiro que já pertencia a eles, mas estava longe, inacessível. Eu tenho bênçãos que são minhas por direito, frutos do meu trabalho, da minha honestidade, mas que estão travadas em algum lugar. Estão retidas em processos lentos, em promessas de pagamento não cumpridas, em uma economia instável. Vai até Rages, vai até onde está o meu recurso e solta-o. Assina o recibo espiritual, aperta a mão de quem detém o que é meu e faz com que esse fluxo financeiro desague na minha conta bancária. Não para eu esbanjar, mas para que eu possa viver sem o medo constante de faltar o pão na mesa amanhã. Eu olho para a estrada à frente e vejo poeira e calor. A caminhada de 2026 promete ser dura. Há boatos de guerras, há instabilidade, há medo nas ruas. Quando Tobias saiu de casa, o pai dele disse: "Vai com ele o anjo de Deus." Eu tomo posse dessa frase. Eu não saio da minha porta sozinho. Quando eu entro no meu carro, senta no banco do passageiro. Quando eu entro no ônibus ou no metrô lotado, sê o meu escudo contra a violência urbana, contra o furto, contra a maldade gratuita de quem está com o espírito perturbado. Protege os meus filhos na escola e na faculdade. O mundo lá fora tenta devorar a inocência deles com ideologias confusas e propostas destrutivas. Sê o tutor deles, assim como foste de Tobias.
Ensina-os a distinguir o certo do errado quando eu não estiver por perto para aconselhar. Dá-lhes aquele instinto de alerta, aquela intuição que avisa: não vá por aí, não confie nessa pessoa, saia dessa festa agora. Rafael, tu te apresentaste como Azarias, um nome comum, vestindo roupas de viajante comum. Tu não precisaste mostrar as tuas asas ou brilhar como um relâmpago para realizar a obra de Deus. Isso me ensina que o milagre pode vir de onde eu menos espero, vestido de normalidade. Talvez a resposta para a minha oração não venha com trovões, mas através de uma conversa casual na fila do banco, de um telefonema inesperado, de uma ideia simples que surge enquanto estou lavando a louça. Abre os meus ouvidos para escutar essas dicas sutis. Que eu não despreze a ajuda só porque ela vem sem embalagem de presente. Que eu saiba reconhecer o anjo no estranho, a solução no detalhe, a cura na mudança de alimentação, a resposta na página de um livro ou no conselho de um amigo antigo. A cegueira de Tobit durou 4 anos. 4 anos de escuridão total. Eu não sei há quanto tempo estou nesta prova. Talvez meses, talvez anos, talvez décadas. O tempo desgasta a esperança. A gente cansa de rezar a mesma coisa todos os dias e nada acontecer. A dúvida começa a criar raízes. Será que Deus esqueceu de mim? Mas no tempo exato, tu apareceste. E a cura dos olhos de Tobit foi dolorosa. Ardeu. Ele teve que esfregar os olhos para tirar as escamas brancas. Eu aceito que a minha restauração possa doer. Se eu tiver que pedir perdão a alguém que me feriu para ser curado, eu pedirei, mesmo que doa o meu ego. Se eu tiver que abandonar um lugar que eu gosto, mas que me faz mal, eu abandonarei, mesmo que doa a saudade. Se eu tiver que encarar a verdade sobre mim mesmo, que eu sou falho e preciso mudar, eu encararei, mesmo que doa a minha vaidade. Arranca as escamas dos meus olhos, Rafael. Eu quero ver a vida como ela é, e não através das lentes embaçadas do meu pessimismo ou da minha vitimização. Vem com a tua medicina forte. Eu não quero placebo. Eu não quero apenas me sentir bem por 5 minutos. Eu quero a cura da raiz. Vai na origem do problema, lá onde tudo começou. Talvez na minha infância, talvez em uma palavra maldita que lançaram sobre mim anos atrás, talvez em um trauma que eu enterrei vivo e que continua arranhando o caixão dentro do meu peito. Desenterra isso. Resolve isso. Mata esse passado para que o meu futuro possa nascer. Eu estou pronto para o procedimento. A minha fé é a mesa de cirurgia e a minha oração é o termo de consentimento assinado. Eu autorizo a intervenção do céu na minha história. Podes entrar, revirar, mudar os móveis de lugar, quebrar as paredes, se for preciso, para alargar o meu espaço. Eu só não aceito continuar deste tamanho, encolhido pela dor e pelo medo. Neste momento, imagino que estou segurando o peixe escorregadio e assustador que saiu do rio da minha vida. Ele tem dentes, ele tenta me morder. É a minha dívida, é a minha doença, é o meu problema familiar. Mas, obedecendo à tua voz, eu não o solto. Eu o agarro com firmeza, eu o abro. Eu tiro o que presta e jogo fora o resto. Eu transformo essa tragédia em triunfo. Eu não serei a vítima de 2026. Serei o testemunho vivo de que quem caminha com o arcanjo Rafael aprende a dominar os monstros e a usá-los a seu favor. A estrada ainda é longa, mas eu já não sinto tanto medo, porque sei que há um guia experiente ao meu lado, cajado na mão, pronto para defender, pronto para curar, pronto para guiar até a casa do Pai em segurança e paz. Nesta hora, arcanjo,
Rafael, eu penso no sogro de Tobias, Raguel. Enquanto os jovens recém-casados entravam no quarto para a noite de núpcias, aquele pai, marcado por tragédias anteriores, saiu de fininho para o quintal e começou a cavar uma sepultura. Ele tinha certeza de que, pela manhã, encontraria mais um genro morto, assim como os 7 anteriores. Ele já preparava o enterro para evitar a vergonha diante dos vizinhos. Quantas vezes eu faço exatamente isso? Eu começo algo novo, um tratamento, um negócio, um namoro, mas lá no fundo, na calada da minha mente, eu já estou com a pá na mão, cavando o buraco do fracasso, esperando o pior. A minha fé diz, vai dar certo, mas o meu medo já encomendou o caixão. Eu te peço, arranca essa pá das minhas mãos. Eu não quero mais preparar o meu próprio luto enquanto deveria estar celebrando a vida. Não deixa que o meu pessimismo, fruto de tantas pancadas que levei, me faça enterrar os meus sonhos antes mesmo deles morrerem. Para com essa mania que eu tenho de esperar a catástrofe. Raguel disse à esposa, manda a criada ver se ele está vivo. A dúvida o consumia. Eu vivo nessa tensão esperando o telefone tocar com uma má notícia, esperando a carta de demissão, esperando o resultado ruim da biópsia. Essa ansiedade é um veneno que eu bebo em doses diárias. Entra no quarto da minha mente, onde o medo e a esperança estão deitados, e faz com que o medo morra sufocado, assim como o demônio fugiu diante da fumaça do peixe. Eu quero acordar amanhã e ver que o marido não morreu, que o projeto vingou, que a cura aconteceu, que o dinheiro entrou. Eu quero ter a surpresa boa de ter cavado um buraco à toa e poder tapá-lo com a terra da gratidão, rindo da minha própria falta de fé, como Raguel deve ter rido de alívio. Eu trago para a conversa aquela fumaça. O texto sagrado diz que o cheiro do fígado e do coração do peixe queimando repeliu o demônio para as partes mais remotas do Egito. O cheiro não devia ser agradável. Era carne queimada, víscera chamuscada. A libertação, muitas vezes, não tem cheiro de flores. Tem cheiro de batalha, de esforço, de suor. Às vezes, para eu me livrar desse vício que está acabando com o meu fígado ou com o meu pulmão, eu vou ter que passar pelo cheiro amargo da abstinência. Para salvar o meu casamento que está por um fio, talvez a gente tenha que passar pelo fogo de conversas difíceis, daquelas que queimam o ego e fazem os olhos arderem. Ajuda-me a suportar o mau cheiro do processo de limpeza. Se eu tiver que cortar na própria carne para expulsar o Asmodeu da pornografia, da bebida, do jogo ou da preguiça, que assim seja. Segura o braseiro diante de mim e não me deixes apagar o fogo até que o ar esteja limpo de toda a podridão espiritual que se instalou na minha casa. E falando em casa, Rafael, protege as 4 paredes onde eu moro. O demônio matou os noivos dentro do quarto, no lugar que deveria ser de intimidade e descanso. Há lares hoje que são campos de batalha. O quarto do casal virou um tribunal de acusações. A mesa de jantar é um lugar de silêncio hostil ou de gritaria. Onde deveria haver repouso, há insônia e pesadelos. Eu te peço uma varredura completa. Passa pelos cômodos da minha residência. Se há objetos, presentes malditos, ou até mesmo memórias impregnadas nas paredes que atraem brigas e doenças, revela-me. Eu quero que a minha casa seja uma fortaleza impenetrável para a inveja vizinha e para o mal que ronda a cidade. Que quem entrar pela minha porta sinta imediatamente que ali existe uma guarda forte, que ali a maldade não se cria,
que ali a fofoca morre na entrada. Eu penso também na ansiedade dos pais de Tobias, Tobit e Ana, que contavam os dias para a volta do filho. O prazo acabou e ele não voltou, dizia o pai. A mãe chorava, certa de que o filho tinha morrido na estrada. A demora de Deus é uma tortura para nós. Nós marcamos a data no calendário. Até tal dia isso tem que se resolver. E o dia chega e nada acontece. O sol se põe e a resposta não vem. 2026 mal começou e eu já sinto que estou atrasado, que perdi o bonde, que as coisas não estão andando na velocidade que eu preciso. A dívida vence dia 10, o aluguel dia 5. E o milagre parece que está vindo a pé enquanto os problemas vêm de jato. Acalma esse relógio interno que tiquetaqueia como uma bomba relógio dentro do meu peito. Ensina-me que tu, como guia, sabes o tempo exato da viagem. Se houve atraso na estrada, foi porque tu estavas desviando o meu caminho de um assalto ou de um abismo. Dá-me a paciência de Ana para chorar se for preciso, mas a firmeza de esperar no portão até ver a silhueta da solução aparecendo na curva da estrada. Lembra-te do cachorro? O cão que acompanhou Tobias e o anjo na viagem inteira. A Bíblia diz que, na volta, o cão correu na frente, abanando a cauda, anunciando a chegada. Foi o primeiro sinal de alegria. Eu te peço, envia-me sinais simples, pequenos, de que a resposta está chegando. Eu não preciso ver o céu se abrir agora, mas talvez um pequeno alívio, uma pequena venda, uma melhora ligeira nos exames, uma noite de sono completa depois de semanas em claro. Manda o cachorro na frente, abanando o rabo, para dizer ao meu coração cansado: aguenta firme, o socorro principal vem logo atrás. Esses pequenos sinais são o oxigênio que me manterá vivo até a chegada da grande providência. Tu fizeste Tobias recuperar o dinheiro depositado com Gabael. Eram 10 talentos de prata, uma fortuna. Não era dinheiro ganho na loteria, era economia, era fruto de trabalho passado. Rafael, há muito valor que eu plantei e não colhi. Há favores que fiz e nunca foram retribuídos. Há impostos que paguei indevidamente. Há direitos trabalhistas que me foram negados. Há heranças travadas em inventários intermináveis que só dão lucro para advogados e cartórios. Eu preciso desse saque. Eu preciso destravar o que é meu. Não estou pedindo o que é do vizinho. Estou pedindo que tu vás com a tua autoridade de funcionário do Altíssimo e desordem de soltura para esses recursos, que a burocracia emperrada se desfaça como fumaça, que o juiz bata o martelo, que o devedor sinta o peso na consciência e me pague, e quando a cura vier, arcanjo, que ela seja completa. Tobit tinha manchas brancas nos olhos. A cegueira dele não era escuridão total, era uma película, uma névoa que distorcia tudo. Às vezes, o meu problema não é que eu não vejo, é que eu vejo tudo errado. Eu vejo ofensa onde não tem. Eu vejo derrota onde há aprendizado. Eu vejo o fim onde é apenas um intervalo. Tu mandaste Tobias soprar nos olhos do pai e depois arrancar as escamas. Arrancar pele dói. A verdade dói. Ver que eu fui o responsável por muitos dos meus fracassos vai doer. Admitir que eu afastei as pessoas com o meu temperamento vai arder. Mas eu prefiro a dor da verdade, que cura, do que o conforto da mentira, que cega. Tira as escamas dos meus olhos financeiros para eu ver onde estou gastando errado. Tira as escamas dos meus olhos emocionais para eu ver quem realmente me ama e quem só me tolera. Rafael, Deus cura. Eu repito o teu nome como quem toma um antibiótico forte.
Eu preciso combater a infecção do desânimo. O desânimo é pior que a doença física, porque ele mata a vontade de lutar. Ele me diz: fica na cama, não adianta mandar currículo, não adianta ir ao médico, é tudo inútil. Essa voz paralisante precisa ser calada. Levanta-me. Dá-me a mão, como deste a mão a Sara quando ela desceu do quarto nupcial, viva e vitoriosa. Eu quero descer as escadas deste problema vivo. Eu quero olhar para a cova que o mundo, ou eu mesmo, cavou para mim e vê-la vazia, ou melhor, vê-la sendo fechada porque o defunto não apareceu. Neste ano difícil, sê o meu Azarias, o auxílio de Deus. Anda comigo nos corredores do supermercado quando eu me assusto com os preços. Senta comigo na sala de espera do consultório quando o coração dispara. Fica ao meu lado na audiência trabalhista ou na vara de família. Não me deixes enfrentar os leões da vida moderna sozinho. A tua presença discreta, mas potente, é a garantia de que, no final da estrada, haverá cura, haverá pagamento de dívidas e, acima de tudo, haverá a visão clara de quem viu Deus agir na própria história. Estamos em fevereiro de 2026 e o ano já pesa como se fosse dezembro. Eu olho para o calendário e para as notícias e sinto um aperto no estômago, uma mistura de incerteza com a exaustão de quem mal começou a correr e já está sem fôlego. As promessas que fiz na virada do ano já parecem distantes, atropeladas pela rotina brutal, pelos boletos que não param de chegar e pelas dores no corpo que insistem em lembrar que a minha máquina biológica precisa de reparo. Por isso, São Rafael, eu me agarro a ti agora com a força do desespero lúcido. Não é aquele desespero de quem grita sem sentido, mas de quem sabe exatamente o que precisa e sabe que só uma intervenção do alto pode resolver. Eu preciso que tu sejas o Azarias da minha vida real, aquele auxiliar prático que resolve problemas, que negocia dívidas, que indica o caminho seguro quando o GPS da vida perde o sinal. Tu sabes que a doença não é apenas física. Há uma enfermidade na alma da minha família, uma febre de desamor, um vírus de indiferença que nos afasta uns dos outros, mesmo estando sob o mesmo teto. Eu vejo o cansaço nos olhos de quem eu amo. Vejo a desesperança corroendo os sonhos dos meus filhos ou do meu cônjuge. É como se todos estivéssemos intoxicados por esse ar pesado dos tempos modernos. Eu preciso do teu antídoto. Lembra-te de como curaste a cegueira de Tobit usando o fel do peixe? O fel é amargo. Talvez a cura para a minha família seja amarga no início. Talvez tenhamos que engolir o orgulho, pedir perdão, ou ter aquelas conversas difíceis que evitamos há anos. Se for esse o remédio, dá-nos a coragem de tomá-lo. Não nos deixes apodrecer no conforto do silêncio que mata. Que o amargor da verdade seja preferível ao doce veneno da mentira. Eu penso agora nos contratos, nos papéis, na burocracia que trava a minha vida. Assim como Tobias precisou recuperar o documento da dívida em Rages para garantir o futuro, eu tenho pendências que me tiram o sono. Pode ser um processo judicial que se arrasta, uma aposentadoria que não sai, uma venda de imóvel que sempre dá errado na última hora, ou uma dívida bancária que virou uma bola de neve impagável. Eu te nomeio meu procurador celestial. Entra nessas repartições públicas, nesses bancos, nesses escritórios de advocacia onde eu não tenho poder nenhum. Move os papéis de lugar. Faz com que o funcionário certo pegue o meu caso. Quebra a rigidez do sistema. Eu preciso desse desbloqueio financeiro não para nadar em dinheiro, mas para respirar, para pagar o que devo,
e dormir com a consciência tranquila de quem honrou seus compromissos. Rafael, tu és o patrono dos encontros felizes. Eu coloco diante de ti a minha solidão ou a solidão de alguém que eu amo. O mundo de 2026 é cheio de conexões virtuais e vazio de abraços reais. Há tanta gente procurando o par ideal em telas frias, se machucando, se envolvendo com pessoas rasas ou perigosas. Livra-me e livra os meus dos Asmodeus, disfarçados de príncipes ou princesas. Afasta os abusadores, os narcisistas, os que sugam a energia vital e deixam apenas a casca. Prepara o encontro certo, aquele que vem de Deus, como foi com Tobias e Sara. Que seja alguém que some, que tenha os mesmos valores, que esteja disposto a construir e não a destruir. E se eu já tenho alguém, mas a relação está fria, sopra sobre essas brasas. Restaura o respeito, o carinho, a admiração que o tempo roubou. Eu olho para a minha saúde e sinto medo. O corpo dá sinais, manchas aparecem, dores surgem do nada. O cansaço não passa com uma noite de sono. Os médicos marcam exames, pedem biópsias e a espera pelo resultado é uma tortura chinesa. Eu te peço, entra no laboratório antes de mim. Se há células malignas, ordena que elas parem, que elas morram, que elas sumam. Se há artérias entupidas, limpa-as como quem limpa um canal entulhado. Se há desequilíbrio químico no cérebro causando depressão ou ansiedade, ajusta as doses dos neurotransmissores com a precisão de quem conhece a química da vida. Eu quero usar o meu corpo para servir, para trabalhar, para cuidar da minha família, e não para ser um peso para os outros numa cama de hospital. Concede-me a vitalidade necessária para enfrentar este ano até o fim. Há momentos em que a estrada fica tão escura que eu tenho vontade de sentar no meio-fio e chorar, como uma criança perdida. A responsabilidade de ser adulto, de ter que decidir tudo, de ter que ser forte o tempo todo, é esmagadora. Nessas horas, eu preciso sentir a tua presença sutil. Não precisa ser uma aparição grandiosa. Pode ser aquela calma repentina que vem no meio do caos. Pode ser a solução que aparece num sonho. Pode ser a ajuda de um estranho que me estende a mão exatamente quando eu ia cair. Eu quero ter a sensibilidade de perceber que não estou sozinho. Tu disseste a Tobit e Tobias: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso à glória do Senhor. Isso significa que tu tens acesso direto ao chefe. Leva o meu caso para a mesa dele. Diz a ele que eu estou tentando, que eu não desisti, mas que as minhas forças acabaram. Protege-me também dos perigos invisíveis, da inveja que seca a pimenteira, do olho gordo que murcha as plantas e adoece os animais de estimação. A gente que sorri na frente e deseja o mal pelas costas. Tu que expulsaste o demônio para o deserto do Egito, faz uma varredura ao meu redor. Cria um campo de força onde a maldade alheia bate e volta. Que a praga rogada contra mim se transforme em bênção na minha vida. Que a fofoca morra na língua de quem a profere. Que eu me torne invisível para quem quer me prejudicar e visível para quem quer me ajudar. Eu penso no final da história de Tobit, quando ele recuperou a visão e viu o filho voltar rico, casado e feliz. Aquele velho homem disse: bendito seja Deus, bendito o seu grande nome. Eu quero chegar ao fim de 2026 dizendo isso. Eu não quero chegar ao fim deste ano amargo, derrotado ou enlutado. Eu quero ter motivos para fazer um churrasco, para reunir a família, para contar testemunhos de como eu estava no fundo do poço e fui resgatado. Eu quero olhar para trás e ver que o buraco que eu cavei
ou que cavaram para mim ficou vazio e que a vida venceu a morte. Rafael, guia os meus passos profissionais. O mercado de trabalho está cruel, as exigências são absurdas, a concorrência é desleal. Às vezes me sinto obsoleto, ultrapassado. Dá-me inteligência para aprender coisas novas, para me adaptar. Abre aquela porta de emprego que ninguém sabe que existe. Faz com que o meu currículo brilhe aos olhos do recrutador. Ou, se eu tenho meu próprio negócio, traz os clientes certos. Afasta os caloteiros. Dá-me sabedoria para administrar cada centavo. Que o meu trabalho seja fonte de dignidade e não de escravidão. Que eu tenha tempo para ver meus filhos crescerem, para jantar com minha família e não apenas trabalhar para pagar contas até morrer. Aceita esta minha conversa franca como a mais pura oração. Eu rasguei o meu peito diante de ti. Não escondi o meu medo, a minha raiva, a minha frustração financeira, a minha dor física. Tu conheces a planta da minha casa e o mapa do meu coração. Tu sabes onde dói e sabes qual é o remédio. Eu estou pronto para o tratamento. Se tiver que doer, que doa, mas que cure. Se tiver que mudar, que mude, mas que liberte. Eu seguro na tua mão, arcanjo viajante. Puxa-me para fora deste atoleiro. Coloca-me em terra firme. E que daqui a algum tempo eu possa contar a minha história, não como uma tragédia, mas como uma aventura de fé, onde o socorro chegou na hora exata, nem um minuto antes, nem um minuto depois, mas no tempo perfeito de Deus. Eu confio na tua medicina. Eu espero a tua providência. Eu aguardo o meu milagre. Olha para a minha situação financeira e profissional neste momento. Eu coloco diante de ti as contas que tiram o meu sono, o dinheiro que some antes mesmo de chegar, as portas de emprego que se fecham com um estrondo na minha cara e os negócios que travam sem explicação lógica. Tu guiaste Tobias até a média para recuperar um valor que pertencia ao pai dele, uma herança esquecida, um recurso que estava travado. Eu te peço, destrava o que é meu. Há recursos, há oportunidades, há soluções que estão paralisadas, retidas pela burocracia, pela injustiça ou pela inveja alheia. Que a tua presença, arcanjo da providência, faça com que o que me é devido chegue às minhas mãos. Se existe algum contrato perdido, alguma causa na justiça que não anda, algum cliente que não paga, ou um chefe que não reconhece o meu valor, entra nessa questão com a autoridade de quem serve ao Altíssimo. Eu preciso sobreviver, preciso colocar comida na mesa, preciso honrar os meus compromissos com dignidade. Não peço luxo, peço o milagre da suficiência e da prosperidade honesta que foi concedida àquela família bíblica que tu socorreste. Mas a minha urgência não é apenas material. O meu corpo, ou o corpo de quem eu amo, grita por socorro. Tu sabes o que é ver alguém definhar, perder a cor, perder a força. Tu viste o velho Tobit, cego, tateando as paredes, humilhado pela própria incapacidade de ver o sol. Talvez hoje eu seja Tobit. Talvez a escuridão tenha tomado conta dos meus olhos, não a cegueira física, mas aquela catarata emocional que me impede de ver saída. Ou talvez seja uma doença real, um diagnóstico médico que caiu como uma sentença de morte sobre a minha cabeça. O médico disse que é crônico, que é grave, que não tem jeito, mas o teu nome significa Deus cura. Então, eu invoco essa natureza. Se há células desordenadas se multiplicando onde não deveriam, se há ossos fracos, sangue doente, ou uma mente atormentada pela depressão e pelo pânico que faz o peito apertar como se fosse explodir, eu clamo pela tua intervenção cirúrgica.
Lembra-te do peixe no rio Tigre? Aquele monstro que tentou devorar o pé de Tobias? O jovem gritou de medo, mas tu, com a calma de um guerreiro experiente, ordenaste: pega o peixe e não o largues. Tu ensinaste que aquilo que tenta nos matar pode conter a nossa cura. O fel, o coração e o fígado daquele predador tornaram-se o remédio. Eu te peço essa sabedoria agora. Mostra-me como usar esse problema terrível que estou enfrentando para extrair a minha vitória. Que esta crise não me engula, mas que eu, guiado por ti, possa abrir as entranhas dessa dificuldade e encontrar lá dentro a cura para a minha cegueira e a libertação para a minha casa. Que o fel desta amargura sirva para ungir os meus olhos e me fazer enxergar oportunidades onde antes eu só via desgraça. Rafael, companheiro de estrada, a minha família está sob ataque. Não é apenas uma briga boba, é uma guerra fria dentro de casa, ou um afastamento doloroso que dura anos. Há filhos que não falam com pais, casais que dormem na mesma cama, mas vivem em planetas diferentes, separados por muros de gelo e ressentimento. O demônio Asmodeu matou 7 maridos de Sara antes que eles pudessem se unir a ela. Há algo matando o amor na minha casa, matando a união, matando a alegria antes que ela possa florescer. Eu sinto o cheiro de enxofre das brigas constantes, do vício que entra pela porta da frente e rouba a paz, das palavras malditas lançadas uns contra os outros. Eu preciso que tu ensines a estratégia de queimar o fígado do peixe sobre as brasas. Eu preciso desse cheiro de libertação que afugenta o mal. Expulsa da minha residência tudo o que não vem de Deus. Se há inveja de parentes, se há trabalhos de maldade feitos para destruir o meu casamento ou a vida dos meus filhos, que eles fujam agora, correndo para o Egito, para os lugares desertos, acorrentados pela tua força, assim como fizeste no texto sagrado. Eu quero a minha casa limpa. Quero entrar no meu quarto e sentir paz, e não aquela opressão no peito que me impede de descansar. Quero olhar para os meus filhos e vê-los livres das drogas, das más companhias, da depressão que assola a juventude. Eu te apresento também a minha solidão. Às vezes a estrada é tão longa e eu me sinto tão só, sem ninguém para dividir o peso da mochila. Tu foste o companheiro perfeito, aquele que protegi, que instruiu, que garantiu o retorno seguro. Sê o meu guarda-costas invisível nestes dias perigosos de 2026. O mundo está violento, as ruas são hostis, e a maldade humana parece não ter fim. Livra-me do assalto, da bala perdida, do acidente de trânsito, do erro médico, da assinatura falsa em um documento. Esteja à minha frente endireitando o terreno acidentado, retirando as pedras onde eu poderia tropeçar e cair de cara no chão. Muitas vezes, São Rafael, eu não sei o que pedir porque a confusão mental é grande demais. A ansiedade cria um ruído ensurdecedor dentro da minha cabeça, como um rádio, fora de estação, chiando sem parar. Eu não consigo decidir se vou para a direita ou para a esquerda, se aceito aquela proposta ou se recuso, se vendo ou se compro, se falo ou se calo. A dúvida é uma tortura, por isso peço a tua clarividência. Empresta-me os teus olhos por um instante. Ajuda-me a ver as verdadeiras intenções das pessoas que se aproximam de mim. Retira as máscaras de quem finge ser amigo, mas carrega um punhal nas costas. Revela o caráter de quem está ao meu redor. Eu não quero mais ser enganado. Não quero mais investir meu tempo e meu amor em quem só quer me sugar. Tu és um dos 7 que assistem diante da glória do Senhor. Tens acesso direto ao trono. Leva este meu pedido urgente.
Não o coloque na pilha das orações comuns. Marca o meu clamor com a urgência de quem está se afogando. Porque é assim que me sinto, com a água batendo no nariz, lutando para puxar o ar. Eu preciso desse milagre. Não é capricho, é necessidade vital. Se for a cura do corpo, que os exames da próxima semana surpreendam os médicos. Se for a causa na justiça, que o juiz assine favoravelmente. Se for a dívida, que o recurso apareça de onde eu menos espero. Eu me recuso a aceitar que a minha história termine em tragédia ou fracasso. Eu me agarro à promessa de que Deus envia os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E se o meu caminho está cheio de espinhos, eu preciso que tu venhas com o teu facão celestial e abras a trilha. Eu estou disposto a caminhar. Estou disposto a fazer a minha parte, a suar, a trabalhar, a tomar os remédios amargos se for preciso. Mas eu preciso saber que não estou andando em círculos. Preciso de direção. Olha para as minhas mãos trêmulas. Elas seguram a minha vida, os meus sonhos e as fotos daqueles que eu amo. Eu deposito tudo isso na tua sacola de viajante. Carrega um pouco esse peso por mim, porque as minhas costas estão curvadas e os meus joelhos vacilam. Restaura o vigor que eu tinha antes de todas essas desgraças acontecerem. Devolve-me o sorriso de quem sabe que está protegido e não esse riso amarelo e nervoso que eu uso para disfarçar o meu medo. Eu quero acordar amanhã e sentir que algo mudou na atmosfera da minha casa. Quero sentir que o ar ficou mais leve, que a opressão saiu, que a esperança voltou a ter cor e não é mais aquela coisa cinza e distante. Vem, arcanjo, desce depressa. O tempo urge e a minha fé, embora pequena como um grão de mostarda, é tudo o que me resta. Eu a planto, agora neste solo duro da minha realidade, esperando que a tua intervenção a regue. Que o milagre brote, forte, visível e incontestável, para que todos saibam que há um Deus em Israel e que ele tem um servo chamado Rafael, que não deixa um justo desamparado na beira da estrada. Eu olho para o espelho da minha alma e vejo as marcas de Sara, aquela mulher das Escrituras que carregava um fardo insuportável de vergonha. Quantas vezes, arcanjo Rafael, eu me senti exatamente como ela. Sara tinha tudo, família, teto, comida, mas vivia assombrada por uma maldição que transformava qualquer tentativa de felicidade em um funeral. 7 vezes ela tentou ser feliz no amor, e 7 vezes a morte lhe roubou o futuro na noite de núpcias. Eu trago hoje diante de ti os meus 7 maridos, mortos. Os 7 projetos que comecei e fracassaram. As 7 vezes que juntei dinheiro e tive que gastar com emergências. As 7 tentativas de restaurar um relacionamento que acabou em gritos e portas batidas. Áreas, um padrão de destruição na minha vida que eu não consigo quebrar sozinho. Parece que existe um teto de vidro. Toda vez que eu ameaço subir, bato a cabeça e caio de volta no mesmo lugar de miséria e frustração. A empregada de Sara a humilhou, dizendo que ela era a assassina dos seus maridos. E é assim que o mundo me trata às vezes. E pior, é assim que eu me trato. A culpa me corrói. Eu penso, será que o problema sou eu? Será que eu sou tóxico? Será que eu não mereço ser feliz? Essa voz acusadora é o próprio demônio Asmodeu sussurrando mentiras. Perdão, não sussurrando, mas gritando nos meus ouvidos internos. Eu preciso que tu entres nesse quarto escuro da minha mente, onde eu cogitei desistir de tudo, tal qual Sara pensou em se enforcar na janela do andar superior. Ela só não o fez para não envergonhar o pai.
Quantas vezes eu só não desisti porque pensei na dor que causaria aos meus pais ou aos meus filhos. Eu estou no limite, Rafael. Segura a minha mão antes que eu faça uma besteira, antes que eu jogue tudo para o alto. Traz a sensatez de volta. Lembra-te do ritual estranho que ensinaste a Tobias? Queimar o coração e o fígado do peixe nas brasas do incenso. A fumaça, aquele cheiro forte e penetrante, expulsou o mal. Eu entendo agora que a libertação nem sempre é cheirosa ou bonita. Às vezes precisamos queimar o que está podre. Eu te dou permissão para queimar o meu orgulho. Se é o meu orgulho que impede a minha cura, queima-o. Se é o meu apego a um passado que já morreu, joga isso no braseiro. Se eu estou mantendo hábitos, vícios ou amizades que funcionam como ímãs para a desgraça, dá-me a coragem de arrancar essas partes da minha vida, como quem arranca as vísceras de um peixe, e lançá-las ao fogo. Eu aguento a dor da perda, se isso significar ganhar a minha liberdade. Eu aguento o cheiro de queimado, se for para respirar o ar puro da paz no dia seguinte. Eu penso agora nos doentes que estão em camas de hospital neste momento, ligados a máquinas, ouvindo o bip monótono dos monitores cardíacos. Se eu sou um deles, ou se estou intercedendo por um, eu clamo pela tua visita nos corredores estéreis das UTIs e das enfermarias. Os médicos, com seus jalecos brancos, fazem o que podem, mas eles são limitados. Eles tratam os sintomas, cortam a carne, costuram a pele, mas tu tratas a vida. Há diagnósticos que soam como sentenças irrevogáveis: câncer, falência de órgãos, doenças degenerativas que roubam a memória e a dignidade. Tu és o patrono dos médicos. Guia as mãos do cirurgião para que ele não erre nem 1 milímetro. Dá inteligência ao especialista para que ele veja o que ninguém viu nos exames de sangue. Mas, acima da ciência dos homens, opera a ciência do céu. Restaura os tecidos, limpa o sangue, faz os ossos soldarem, faz o coração bater no ritmo certo novamente. Que o laudo médico de amanhã seja um atestado do teu poder, deixando a equipe clínica sem explicações lógicas. E sobre as minhas finanças, arcanjo, a situação é humilhante. Tobit, o pai de Tobias, era um homem generoso que enterrava os mortos e dava esmola, mas acabou pobre e cego, dependendo do trabalho da esposa para comer. Ele chegou a desconfiar que ela tivesse roubado um cabrito. Tamanha era a amargura da escassez. A falta de dinheiro nos torna amargos, desconfiados, pequenos. Eu não quero viver assim, contando moedas, escolhendo qual conta pagar e qual deixar atrasar, com o telefone tocando cobranças o dia todo. Tu guiaste Tobias para resgatar o dinheiro que estava guardado com Gabael. Era um dinheiro que já pertencia a eles, mas estava longe, inacessível. Eu tenho bênçãos que são minhas por direito, frutos do meu trabalho, da minha honestidade, mas que estão travadas em algum lugar. Estão retidas em processos lentos, em promessas de pagamento não cumpridas, em uma economia instável. Vai até Rages, vai até onde está o meu recurso e solta-o. Assina o recibo espiritual, aperta a mão de quem detém o que é meu e faz com que esse fluxo financeiro desague na minha conta bancária. Não para eu esbanjar, mas para que eu possa viver sem o medo constante de faltar o pão na mesa amanhã. Eu olho para a estrada à frente e vejo poeira e calor. A caminhada de 2026 promete ser dura. Há boatos de guerras, há instabilidade, há medo nas ruas. Quando Tobias saiu de casa, o pai dele disse: "Vai com ele o anjo de Deus." Eu tomo posse dessa frase. Eu não saio da minha porta sozinho. Quando eu entro no meu carro, senta no banco
do passageiro. Quando eu entro no ônibus ou no metrô lotado, sê o meu escudo contra a violência urbana, contra o furto, contra a maldade gratuita de quem está com o espírito perturbado. Protege os meus filhos na escola e na faculdade. O mundo lá fora tenta devorar a inocência deles com ideologias confusas e propostas destrutivas. Sê o tutor deles, assim como foste de Tobias. Ensina-os a distinguir o certo do errado quando eu não estiver por perto para aconselhar. Dá-lhes aquele instinto de alerta, aquela intuição que avisa: não vá por aí, não confie nessa pessoa, saia dessa festa agora. Rafael, tu te apresentaste como Azarias, um nome comum, vestindo roupas de viajante comum. Tu não precisaste mostrar as tuas asas ou brilhar como um relâmpago para realizar a obra de Deus. Isso me ensina que o milagre pode vir de onde eu menos espero, vestido de normalidade. Talvez a resposta para a minha oração não venha com trovões, mas através de uma conversa casual na fila do banco, de um telefonema inesperado, de uma ideia simples que surge enquanto estou lavando a louça. Abre os meus ouvidos para escutar essas dicas sutis. Que eu não despreze a ajuda só porque ela vem sem embalagem de presente. Que eu saiba reconhecer o anjo no estranho, a solução no detalhe, a cura na mudança de alimentação, a resposta na página de um livro ou no conselho de um amigo antigo. A cegueira de Tobit durou 4 anos. 4 anos de escuridão total. Eu não sei há quanto tempo estou nesta prova. Talvez meses, talvez anos, talvez décadas. O tempo desgasta a esperança. A gente cansa de rezar a mesma coisa todos os dias e nada acontecer. A dúvida começa a criar raízes. Será que Deus esqueceu de mim? Mas no tempo exato, tu apareceste. E a cura dos olhos de Tobit foi dolorosa. Ardeu. Ele teve que esfregar os olhos para tirar as escamas brancas. Eu aceito que a minha restauração possa doer. Se eu tiver que pedir perdão a alguém que me feriu para ser curado, eu pedirei, mesmo que doa o meu ego. Se eu tiver que abandonar um lugar que eu gosto, mas que me faz mal, eu abandonarei, mesmo que doa a saudade. Se eu tiver que encarar a verdade sobre mim mesmo, que eu sou falho e preciso mudar, eu encararei, mesmo que doa a minha vaidade. Arranca as escamas dos meus olhos, Rafael. Eu quero ver a vida como ela é, e não através das lentes embaçadas do meu pessimismo ou da minha vitimização. Vem com a tua medicina forte. Eu não quero placebo. Eu não quero apenas me sentir bem por 5 minutos. Eu quero a cura da raiz. Vai na origem do problema, lá onde tudo começou. Talvez na minha infância, talvez em uma palavra maldita que lançaram sobre mim anos atrás, talvez em um trauma que eu enterrei vivo e que continua arranhando o caixão dentro do meu peito. Desenterra isso, resolve isso. Mata esse passado para que o meu futuro possa nascer. Eu estou pronto para o procedimento. A minha fé é a mesa de cirurgia e a minha oração é o termo de consentimento assinado. Eu autorizo a intervenção do céu na minha história. Podes entrar, revirar, mudar os móveis de lugar, quebrar as paredes, se for preciso, para alargar o meu espaço. Eu só não aceito continuar deste tamanho, encolhido pela dor e pelo medo. Neste momento, imagino que estou segurando o peixe escorregadio e assustador que saiu do rio da minha vida. Ele tem dentes, ele tenta me morder. É a minha dívida, é a minha doença, é o meu problema familiar. Mas, obedecendo à tua voz, eu não o solto. Eu o agarro com firmeza, eu o abro, eu tiro o que presta e jogo fora o resto. Eu transformo essa tragédia em triunfo.
Eu não serei a vítima de 2026. Serei o testemunho vivo de que quem caminha com o arcanjo Rafael aprende a dominar os monstros e a usá-los a seu favor. A estrada ainda é longa, mas eu já não sinto tanto medo, porque sei que há um guia experiente ao meu lado, cajado na mão, pronto para defender, pronto para curar, pronto para guiar até a casa do Pai em segurança e paz. Nesta hora, arcanjo Rafael, eu penso no sogro de Tobias, Raguel. Enquanto os jovens recém-casados entravam no quarto para a noite de núpcias, aquele pai, marcado por tragédias anteriores, saiu de fininho para o quintal e começou a cavar uma sepultura. Ele tinha certeza de que, pela manhã, encontraria mais um genro morto, assim como os 7 anteriores. Ele já preparava o enterro para evitar a vergonha diante dos vizinhos. Quantas vezes eu faço exatamente isso? Eu começo algo novo, um tratamento, um negócio, um namoro, mas lá no fundo, na calada da minha mente, eu já estou com a pá na mão, cavando o buraco do fracasso, esperando o pior. A minha fé diz, vai dar certo, mas o meu medo já encomendou o caixão. Eu te peço, arranca essa pá das minhas mãos. Eu não quero mais preparar o meu próprio luto enquanto deveria estar celebrando a vida. Não deixa que o meu pessimismo, fruto de tantas pancadas que levei, me faça enterrar os meus sonhos antes mesmo deles morrerem. Para com essa mania que eu tenho de esperar a catástrofe. Raguel disse à esposa, manda a criada ver se ele está vivo. A dúvida o consumia. Eu vivo nessa tensão esperando o telefone tocar com uma má notícia, esperando a carta de demissão, esperando o resultado ruim da biópsia. Essa ansiedade é um veneno que eu bebo em doses diárias. Entra no quarto da minha mente, onde o medo e a esperança estão deitados, e faz com que o medo morra sufocado, assim como o demônio fugiu diante da fumaça do peixe. Eu quero acordar amanhã e ver que o marido não morreu, que o projeto vingou, que a cura aconteceu, que o dinheiro entrou. Eu quero ter a surpresa boa de ter cavado um buraco à toa e poder tapá-lo com a terra da gratidão, rindo da minha própria falta de fé, como Raguel deve ter rido de alívio. Eu trago para a conversa aquela fumaça. O texto sagrado diz que o cheiro do fígado e do coração do peixe queimando repeliu o demônio para as partes mais remotas do Egito. O cheiro não devia ser agradável. Era carne queimada, víscera chamuscada. A libertação, muitas vezes, não tem cheiro de flores. Tem cheiro de batalha, de esforço, de suor. Às vezes, para eu me livrar desse vício que está acabando com o meu fígado ou com o meu pulmão, eu vou ter que passar pelo cheiro amargo da abstinência. Para salvar o meu casamento que está por um fio, talvez a gente tenha que passar pelo fogo de conversas difíceis, daquelas que queimam o ego e fazem os olhos arderem. Ajuda-me a suportar o mau cheiro do processo de limpeza. Se eu tiver que cortar na própria carne para expulsar o Asmodeu da pornografia, da bebida, do jogo ou da preguiça, que assim seja. Segura o braseiro diante de mim e não me deixes apagar o fogo até que o ar esteja limpo de toda a podridão espiritual que se instalou na minha casa. E falando em casa, Rafael, protege as 4 paredes onde eu moro. O demônio matou os noivos dentro do quarto, no lugar que deveria ser de intimidade e descanso. Há lares hoje que são campos de batalha. O quarto do casal virou um tribunal de acusações. A mesa de jantar é um lugar de silêncio hostil ou de gritaria. Onde deveria haver repouso, há insônia e pesadelos. Eu te peço uma varredura completa.
passa pelos cômodos da minha residência, se há objetos, presentes malditos, ou até mesmo memórias impregnadas nas paredes que atraem brigas e doenças, revela-me. Eu quero que a minha casa seja uma fortaleza impenetrável para a inveja vizinha e para o mal que ronda a cidade. Que quem entrar pela minha porta sinta imediatamente que ali existe uma guarda forte, que ali a maldade não se cria, que ali a fofoca morre na entrada. Eu penso também na ansiedade dos pais de Tobias, Tobit e Ana, que contavam os dias para a volta do filho. O prazo acabou e ele não voltou, dizia o pai. A mãe chorava, certa de que o filho tinha morrido na estrada. A demora de Deus é uma tortura para nós. Nós marcamos a data no calendário. Até tal dia isso tem que se resolver. E o dia chega e nada acontece. O sol se põe e a resposta não vem. 2026 mal começou e eu já sinto que estou atrasado, que perdi o bonde, que as coisas não estão andando na velocidade que eu preciso. A dívida vence dia 10, o aluguel dia 5. E o milagre parece que está vindo a pé enquanto os problemas vêm de jato. Acalma esse relógio interno que tiquetaqueia como uma bomba relógio dentro do meu peito. Ensina-me que tu, como guia, sabes o tempo exato da viagem. Se houve atraso na estrada, foi porque tu estavas desviando o meu caminho de um assalto ou de um abismo. Dá-me a paciência de Ana para chorar se for preciso, mas a firmeza de esperar no portão até ver a silhueta da solução aparecendo na curva da estrada. Lembra-te do cachorro? O cão que acompanhou Tobias e o anjo na viagem inteira. A Bíblia diz que, na volta, o cão correu na frente, abanando a cauda, anunciando a chegada. Foi o primeiro sinal de alegria. Eu te peço, envia-me sinais simples, pequenos, de que a resposta está chegando. Eu não preciso ver o céu se abrir agora, mas talvez um pequeno alívio, uma pequena venda, uma melhora ligeira nos exames, uma noite de sono completa depois de semanas em claro. Manda o cachorro na frente, abanando o rabo, para dizer ao meu coração cansado: aguenta firme, o socorro principal vem logo atrás. Esses pequenos sinais são o oxigênio que me manterá vivo até a chegada da grande providência. Tu fizeste Tobias recuperar o dinheiro depositado com Gabael. Eram 10 talentos de prata, uma fortuna. Não era dinheiro ganho na loteria, era economia, era fruto de trabalho passado. Rafael, há muito valor que eu plantei e não colhi. Há favores que fiz e nunca foram retribuídos. Há impostos que paguei indevidamente. Há direitos trabalhistas que me foram negados. Há heranças travadas em inventários intermináveis que só dão lucro para advogados e cartórios. Eu preciso desse saque. Eu preciso destravar o que é meu. Não estou pedindo o que é do vizinho. Estou pedindo que tu vás com a tua autoridade de funcionário do Altíssimo e desordem de soltura para esses recursos, que a burocracia emperrada se desfaça como fumaça, que o juiz bata o martelo, que o devedor sinta o peso na consciência e me pague, e quando a cura vier, arcanjo, que ela seja completa. Tobit tinha manchas brancas nos olhos. A cegueira dele não era escuridão total, era uma película, uma névoa que distorcia tudo. Às vezes, o meu problema não é que eu não vejo, é que eu vejo tudo errado. Eu vejo ofensa onde não tem. Eu vejo derrota onde há aprendizado. Eu vejo o fim onde é apenas um intervalo. Tu mandaste Tobias soprar nos olhos do pai e depois arrancar as escamas. Arrancar pele dói. A verdade dói. Ver que eu fui o responsável por muitos dos meus fracassos vai doer. Admitir que eu afastei as pessoas com o meu temperamento
vai arder, mas eu prefiro a dor da verdade, que cura, do que o conforto da mentira, que cega. Tira as escamas dos meus olhos financeiros para eu ver onde estou gastando errado. Tira as escamas dos meus olhos emocionais para eu ver quem realmente me ama e quem só me tolera. Rafael, Deus cura. Eu repito o teu nome como quem toma um antibiótico forte. Eu preciso combater a infecção do desânimo. O desânimo é pior que a doença física, porque ele mata a vontade de lutar. Ele me diz, fica na cama, não adianta mandar currículo, não adianta ir ao médico, é tudo inútil. Essa voz paralisante precisa ser calada. Levanta-me. Dá-me a mão, como deste a mão a Sara quando ela desceu do quarto nupcial, viva e vitoriosa. Eu quero descer as escadas deste problema vivo. Eu quero olhar para a cova que o mundo, ou eu mesmo, cavou para mim e vê-la vazia, ou melhor, vê-la sendo fechada porque o defunto não apareceu. Neste ano difícil, sê o meu Azarias, o auxílio de Deus. Anda comigo nos corredores do supermercado quando eu me assusto com os preços. Senta comigo na sala de espera do consultório quando o coração dispara. Fica ao meu lado na audiência trabalhista ou na vara de família. Não me deixes enfrentar os leões da vida moderna sozinho. A tua presença discreta, mas potente, é a garantia de que, no final da estrada, haverá cura, haverá pagamento de dívidas e, acima de tudo, haverá a visão clara de quem viu Deus agir na própria história. Estamos em fevereiro de 2026 e o ano já pesa como se fosse dezembro. Eu olho para o calendário e para as notícias e sinto um aperto no estômago, uma mistura de incerteza com a exaustão de quem mal começou a correr e já está sem fôlego. As promessas que fiz na virada do ano já parecem distantes, atropeladas pela rotina brutal, pelos boletos que não param de chegar e pelas dores no corpo que insistem em lembrar que a minha máquina biológica precisa de reparo. Por isso, São Rafael, eu me agarro a ti agora com a força do desespero lúcido. Não é aquele desespero de quem grita sem sentido, mas de quem sabe exatamente o que precisa e sabe que só uma intervenção do alto pode resolver. Eu preciso que tu sejas o Azarias da minha vida real, aquele auxiliar prático que resolve problemas, que negocia dívidas, que indica o caminho seguro quando o GPS da vida perde o sinal. Tu sabes que a doença não é apenas física. Há uma enfermidade na alma da minha família, uma febre de desamor, um vírus de indiferença que nos afasta uns dos outros, mesmo estando sob o mesmo teto. Eu vejo o cansaço nos olhos de quem eu amo. Vejo a desesperança corroendo os sonhos dos meus filhos ou do meu cônjuge. É como se todos estivéssemos intoxicados por esse ar pesado dos tempos modernos. Eu preciso do teu antídoto. Lembra-te de como curaste a cegueira de Tobit usando o fel do peixe? O fel é amargo. Talvez a cura para a minha família seja amarga no início. Talvez tenhamos que engolir o orgulho, pedir perdão, ou ter aquelas conversas difíceis que evitamos há anos. Se for esse o remédio, dá-nos a coragem de tomá-lo. Não nos deixes apodrecer no conforto do silêncio que mata. Que o amargor da verdade seja preferível ao doce veneno da mentira. Eu penso agora nos contratos, nos papéis, na burocracia que trava a minha vida. Assim como Tobias precisou recuperar o documento da dívida em Rages para garantir o futuro, eu tenho pendências que me tiram o sono. Pode ser um processo judicial que se arrasta, uma aposentadoria que não sai, uma venda de imóvel que sempre dá errado na última hora, ou uma dívida bancária que virou uma bola de neve impagável. Eu te nomeio meu
procurador celestial. Entra nessas repartições públicas, nesses bancos, nesses escritórios de advocacia onde eu não tenho poder nenhum. Move os papéis de lugar. Faz com que o funcionário certo pegue o meu caso. Quebra a rigidez do sistema. Eu preciso desse desbloqueio financeiro não para nadar em dinheiro, mas para respirar, para pagar o que devo e dormir com a consciência tranquila de quem honrou seus compromissos. Rafael, tu és o patrono dos encontros felizes. Eu coloco diante de ti a minha solidão ou a solidão de alguém que eu amo. O mundo de 2026 é cheio de conexões virtuais e vazio de abraços reais. Há tanta gente procurando o par ideal em telas frias, se machucando, se envolvendo com pessoas rasas ou perigosas. Livra-me e livra os meus dos Asmodeus, disfarçados de príncipes ou princesas. Afasta os abusadores, os narcisistas, os que sugam a energia vital e deixam apenas a casca. Prepara o encontro certo, aquele que vem de Deus, como foi com Tobias e Sara, que seja alguém que some, que tenha os mesmos valores, que esteja disposto a construir e não a destruir. E se eu já tenho alguém, mas a relação está fria, sopra sobre essas brasas. Restaura o respeito, o carinho, a admiração que o tempo roubou. Eu olho para a minha saúde e sinto medo. O corpo dá sinais, manchas aparecem, dores surgem do nada. O cansaço não passa com uma noite de sono. Os médicos marcam exames, pedem biópsias e a espera pelo resultado é uma tortura chinesa. Eu te peço, entra no laboratório antes de mim. Se há células malignas, ordena que elas parem, que elas morram, que elas sumam. Se há artérias entupidas, limpa-as como quem limpa um canal entulhado. Se há desequilíbrio químico no cérebro causando depressão ou ansiedade, ajusta as doses dos neurotransmissores com a precisão de quem conhece a química da vida. Eu quero usar o meu corpo para servir, para trabalhar, para cuidar da minha família, e não para ser um peso para os outros numa cama de hospital. Concede-me a vitalidade necessária para enfrentar este ano até o fim. Há momentos em que a estrada fica tão escura que eu tenho vontade de sentar no meio-fio e chorar, como uma criança perdida. A responsabilidade de ser adulto, de ter que decidir tudo, de ter que ser forte o tempo todo, é esmagadora. Nessas horas, eu preciso sentir a tua presença sutil. Não precisa ser uma aparição grandiosa. Pode ser aquela calma repentina que vem no meio do caos. Pode ser a solução que aparece num sonho. Pode ser a ajuda de um estranho que me estende a mão exatamente quando eu ia cair. Eu quero ter a sensibilidade de perceber que não estou sozinho. Tu disseste a Tobit e Tobias: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso à glória do Senhor. Isso significa que tu tens acesso direto ao chefe. Leva o meu caso para a mesa dele. Diz a ele que eu estou tentando, que eu não desisti, mas que as minhas forças acabaram. Protege-me também dos perigos invisíveis, da inveja que seca a pimenteira, do olho gordo que murcha as plantas e adoece os animais de estimação. A gente que sorri na frente e deseja o mal pelas costas. Tu que expulsaste o demônio para o deserto do Egito, faz uma varredura ao meu redor. Cria um campo de força onde a maldade alheia bate e volta. Que a praga rogada contra mim se transforme em bênção na minha vida. Que a fofoca morra na língua de quem a profere. Que eu me torne invisível para quem quer me prejudicar e visível para quem quer me ajudar. Eu penso no final da história de Tobit, quando ele recuperou a visão e viu o filho voltar rico, casado e feliz. Aquele velho homem disse:
Bendito seja Deus, bendito o seu grande nome. Eu quero chegar ao fim de 2026 dizendo isso. Eu não quero chegar ao fim deste ano amargo, derrotado ou enlutado. Eu quero ter motivos para fazer um churrasco, para reunir a família, para contar testemunhos de como eu estava no fundo do poço e fui resgatado. Eu quero olhar para trás e ver que o buraco que eu cavei, ou que cavaram para mim, ficou vazio e que a vida venceu a morte. Rafael, guia os meus passos profissionais. O mercado de trabalho está cruel, as exigências são absurdas, a concorrência é desleal. Às vezes me sinto obsoleto, ultrapassado. Dá-me inteligência para aprender coisas novas, para me adaptar. Abre aquela porta de emprego que ninguém sabe que existe. Faz com que o meu currículo brilhe aos olhos do recrutador. Ou, se eu tenho meu próprio negócio, traz os clientes certos, afasta os caloteiros, dá-me sabedoria para administrar cada centavo. Que o meu trabalho seja fonte de dignidade e não de escravidão. Que eu tenha tempo para ver meus filhos crescerem, para jantar com minha família, e não apenas trabalhar para pagar contas até morrer. Aceita esta minha conversa franca como a mais pura oração. Eu rasguei o meu peito diante de ti. Não escondi o meu medo, a minha raiva, a minha frustração financeira, a minha dor física. Tu conheces a planta da minha casa e o mapa do meu coração. Tu sabes onde dói e sabes qual é o remédio. Eu estou pronto para o tratamento. Se tiver que doer, que doa, mas que cure. Se tiver que mudar, que mude, mas que liberte. Eu seguro na tua mão, arcanjo viajante. Puxa-me para fora deste atoleiro. Coloca-me em terra firme. E que daqui a algum tempo eu possa contar a minha história, não como uma tragédia, mas como uma aventura de fé, onde o socorro chegou na hora exata, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois, mas no tempo perfeito de Deus. Eu confio na tua medicina. Eu espero a tua providência. Eu aguardo o meu milagre.